Profecias para o mês de agosto. Esse mês agora, 2025. E depois volte aqui para comentar se Deus falou com você ou não através dessa mensagem. Porque no mês de agosto agora temos vários acontecimentos para acontecer. E ficou redundante. E para se cumprir. Mas o principal de tudo isso, o principal que você vai experimentar esse mês, é a presença do Senhor. É os livramentos do Senhor, é Deus te conduzindo. Isso através de mensagens, da palavra, do louvor, principalmente através do seu Espírito Santo. Esse grande milagre que vai acontecer em sua vida a partir deste mês, você vai... Tudo o que está para acontecer vai ser fichinha, você nem vai perceber, porque a alegria vai ser tão grande de ter os teus próprios testemunhos que não vai ter tempo para se preocupar com tudo o que está por vir, porque não tem coisa melhor do que estar nos acontecimentos dos últimos dias e estar entre os santos, entre os salvos. Eles almejam, eles cantam, eles clamam por esse dia. Então, se você tem medo, você deve estar do lado errado. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, para você ter paz e saber que você é livre de todas as aflições desses dias. Então, em agosto agora temos o alinhamento planetário, tem a moeda mundial que vai sofrer, o Brasil vai sofrer também um embate nos bancos, então vai ter sanções piores, porque está sendo um toma lá da cá muito rápido. A América fala uma coisa, o Brasil já revida com outra coisa, eles fazem outra coisa e já revida. Então, esse bombardeio está sendo muito rápido. Então, as sanções vão vindo uma atrás da outra e cada vez piores. E lembrando, vai respingar em Bolsonaro. Porque lá em 2022, quando teve a guerra da Ucrânia, Bolsonaro ficou do lado da Rússia. E as sanções para a Rússia agora são de 100%. E o que Trump está discutindo é impor essas sanções também para os países que apoiaram e ainda apoiam e negociam com a Rússia. Então, essas negociações com a Rússia, que Bolsonaro continuou, né? Diga-se de passagem, Zelensky havia inclusive proibido brasileiros lá na guerra apoiando ele, porque o Brasil, mesmo tendo Bolsonaro como presidente, estava alinhado com a Rússia. O Brasil não parou as negociações, continuou comprando os fertilizantes para o agro e com certeza Bolsonaro vai pegar pesado no agro, porque o agro foi o motivo para o Brasil se alinhar com a esquerda, mesmo tendo um presidente. Então, não aguardem, não esperem coisas boas. Então, a gente vê ali uma traição de interesses dentro da própria família, porque Eduardo Bolsonaro se alinhou 100% com a América, sendo que isso vai vir contra ele também, contra a família dele. Jair Bolsonaro está, sim, querendo buscar ali um apoio, e ele está conseguindo muitos apoios, mas ele vai ter que se decidir em todas essas decisões, porque se Bolsonaro voltar, ele vai ter que ficar completamente contra esses países, e isso vai ser contra o agro. Então o agro vai sofrer, sim, não só as sanções de Trump, não é só contra Lula, é contra os que se dizem de direita, mas segundo isso que eu acabei de comentar, esse alinhamento bolsonarista com a Rússia, com a China, ele demonstra estar muito mais alinhado com a esquerda do que com a direita. Eu sempre dizia que, tendo maioria, né, desde 2022, tendo maioria do Congresso evangélico, tantas e tantas leis contra cristãos, contra o povo de Deus, contra os bons costumes sendo aprovados, de se assustar. Então a gente vê as pessoas completamente desorientadas com a Bíblia. Eu me digo
cristão, eu me digo de direita para me beneficiar da onda que a direita tinha de poder. Mas eu não tenho noção nenhuma o que significa direita e o que significa evangelho. Não sabem. Então votam o que convém para conseguir recursos, para conseguir ajudas. Isso tudo vem a ser exposto agora. Trump vai expor todos. Talvez não ser. O Bolsonaro é o mais forte. O Trump investe em Bolsonaro, mas ele vai fazer com que Bolsonaro pague. Trump já poderia ter intervindo antes, mas ele está deixando as coisas chegarem a esse ponto, e pior, para que o Brasil veja que não pode se alinhar de maneira nenhuma com esquerda, com Rússia, com China, ou seja lá com quem for. Então, eu não sou a favor de vamos ser 200% América, porque os países da África que fizeram isso estão lá na miséria. Eu não vou dizer que a gente deve, e não temos condições de ter independência. Não temos. Porque não temos, saindo fora de todos esses degraus que o mundo põe, não temos Deus como nosso Senhor e orientador. Andamos vagando com o que se diz Deus. Então, hoje, qualquer cristão pode se autodizer israelita, e Apocalipse diz que nos últimos dias a nação de Israel vai perseguir e matar os santos, os crentes, os cristãos. Porque diz lá que ainda vai faltar cidade para você se esconder até que Jesus volte. Então vai haver uma grande perseguição de Israel com os cristãos dentro de Jerusalém, dentro de Israel. E essas profecias para agosto agora, elas, todo ano de 2025 é um ano para expor quem é quem. Quem fez o que até agora. Quem está realmente dobrando o joelho, falando com Deus, buscando a Deus, e quem está buscando agradar interesses para eu me beneficiar, para beneficiar minhas empresas, para beneficiar meus negócios, minha carreira política. Então, eu acredito que todos nós devemos ter discernimento espiritual dentro de todo esse cenário global e entender quando é Deus falando com você. Quando é Deus, toda perca se torna lucro. Você pode perder tudo, cargo, posição, lugar, bens, mas se torna lucro porque você ganhou a salvação em Cristo Jesus. Então, que esse mês de agosto seja para você esse lucro, que você não necessite perder tudo, mas haverá a colheita de todas as decisões que você tomou até agora. E essa promessa é de salvação, de restauração, de restituição. Você vai vencer, você vai ser vitorioso, você vai ser enaltecido, porque você escolhe e escolheu e vai escolher a partir de hoje o caminho do Senhor, independente de qual placa de igreja você está, porque as 7 igrejas do Apocalipse tinham cheio de defeitos, mas existiam sempre os remanescentes. Que você esteja entre os remanescentes e não entre os defeituosos. Todos têm. Não prego placa de igreja, porque o joio é semeado à noite. Eu posso abrir uma placa de igreja aqui hoje e amanhã já vai ter joio nascendo dentro. Não tem como escapar disso. E talvez você já tenha sentido essa opressão, esse olho que tudo vê. É como se existisse um dragão atrás de você. Se você tem sensibilidade espiritual, você sentiu isso, como eu tenho visto que muitos sentem. Existe um dragão atrás de você. Um monstro, um negócio muito grande. Mas ele simboliza um olho que tudo vê. Você está sendo observado por olhos grandes. E Deus está te vendo. Está vendo cada decisão que você está tomando, está te livrando e vai continuar te livrando, inclusive nesses acontecimentos 2026, 2027, até 2030, e alguns dizem que até 32 ainda tem muita água para correr e eles não conseguem fazer o reset, e isso quer dizer que Cristo
voltará. Porque o Espírito Santo está chamando os seus, dos confins da terra, independente de onde estão. Eles estão sentindo esse chamado. Que você esteja entre eles, em nome de Cristo. Eu declaro essa palavra. Amém.